dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Amanda Pereira, eu sou historiadora em formação pela PUC-Rio e hoje eu vou apresentar minha pesquisa orientada pela Yamara Viana, da UERJ e da PUC-Rio, a qual se insere no contexto do PET, né, do Programa de Educação e Tutoria, que eu venho desenvolvendo essa pesquisa, que é a circulação dos mandingas na conjuntura afrodiaspórica, conexões e tensões na sociedade escravista, de 1823 a 1858. Vamos passar aqui? Foi mais, enfim. Essa pesquisa, ela se iniciou com o meu contato com os documentos inquisitoriais das visitações de Santo Ofício na América Portuguesa. A partir disso, eu fui percebendo as construções de resistência às religiosidades, né? O hibridismo originário entre o catolicismo e entre as construções, religiosidades e crenças originárias. A partir daquele momento, eu me interessei pelo viés da religiosidade. Com isso, eu fui pesquisar nos arquivos, mais precisamente no arquivo da Torre do Tombo, a qual me deparei não mais com a Inquisição, com a visitação da Inquisição de Santo Ofício de 16, do século XVI, mas do século XVIII, o Tribunal Inquisitorial em Évora, em Lisboa, e eu fui percebendo já a manipulação, a conjuração de práticas mágico-religiosas de matriz africana, né? E aí, a partir disso, eu me interessei por um objeto muito específico, que foram as mandingas. Então, os usos de ungüentos, os sacos de mandinga, né, que podiam ser de couro ou de tecido, e como é que se dava aquelas manipulações em diferentes camadas sociais, né? Quais os âmbitos daqueles lugares, né? Atravessavam etnias, principalmente entendendo a circulação atlântica. E para tentar entender e construir um repertório acerca do conceito, eu utilizo duas biografias centrais para mim, que é a Vanicléia Silva Santos, que tem uma tese densa sobre as bolsas de mandinga em sua circulação atlântica, e a Daniela Calaimbo-Buono com Metrópole das Mandingas. A Daniela Calaimbo-Buono é central para mim para entender a recriação também, assim como a Vanicléia, mas para entender a recriação dessas construções dentro do viés inquisitorial e que extrapola etnias, né? Então, que extrapola camadas sociais. Como é que aquelas mandingas, na rota das mandingas, né? Como é que se dava aquelas sociabilidades? E a Vanicléia, ela é central para eu entender a relação, né? Eu coloquei como origem, mas pode ser a relação entre o povo mandinga, né? O povo malinque islamizado e essas construções, esses atravessamentos mágico-religiosos. Então, para conseguir compreender a procedência ou a possível procedência disso. E como eu já adiantei, eu entendo a mandinga numa perspectiva atlântica, entendendo a afrodiáspora e que essas coisas se atravessam, elas se extrapolam não só num povo específico, né? Até mesmo porque já havia, e Vanicléia pontua, a circularidade, né, da islamização, a circularidade das práticas mágico-religiosas dentro mesmo de África. Com isso, queria adiantar que a minha pesquisa já não é mais dentro do século XVIII. A minha pesquisa ela se redefine porque eu queria pegar um caso em Évora e comparar com um determinado caso no Brasil, nessa tentativa de traçar uma história atlântica. O que ocorre é que eu encontrei fontes outras que me fizeram trocar tanto o período, que não mais um período colonial, como também eu vou para o século XIX, como também o eixo local, né? O eixo local passa a ser Minas Gerais e Pernambuco. E aí, mais precisamente, né, a redefinição da minha pesquisa, hoje, na minha pesquisa atual, é o recorte temporal de 1823 a 1858 e o local, a sociedade mineira e a sociedade pernambucana, entendendo esses intercruzamentos de prática e como as tensionam, né? Se tensiona, se conecta, enfim, como conecta.
E a partir disso, como eu já falei, né, a partir das bibliografias, entendendo a mandinga como esses processos mágico-religiosos, com seus vieses de cura, de auxílio ao relacionamento pessoal e, principalmente, entendendo a proteção do mundo visível, que está relacionado às questões do mundo visível e ao corpo, ao fechamento do corpo. A partir disso, a minha intenção é conseguir compreender as relações, se tensionam, se conectam. Então, como é que é operacionalizada a mandinga dentro de uma sociedade escravista e, principalmente, se tensiona dentro de uma relação senhorial? E aí os objetivos, como eu já estava adiantando, é analisar as fontes através, na verdade, analisar através das fontes do imaginário social, compreender como as conjurações produzem tensões nessa sociedade escravista, se produzem tensões na sociedade escravista, rastrear tais práticas, né? Tais atravessamentos dessas práticas e, principalmente, quais atores, quais personagens sociais as produzem. Essa, para mim, é uma questão central. Entendendo que estão dispersas em matizes, em camadas sociais. E aqui é a minha metodologia. A minha metodologia se dá a partir do cruzamento das fontes. Eu trabalho com periódicos pernambucanos, e com a apelação cível, que é um documento jurídico. A apelação cível é de Minas Gerais, de 1852 a 1858, e as fontes, os periódicos pernambucanos, é a partir de 1823. E eu entrecruzo esses dois para poder tentar perceber esse imaginário social acerca da mandinga. E para conseguir ampliar a minha pesquisa, eu parto de um repertório vocabular que é não somente como mandinga, né, mas como bolsa de mandinga, como patuá, ou como saco de mandinga, como feitiço, como feitiçaria. Então, eu vou mapeando essas nomenclaturas para conseguir adensar a pesquisa. E assim sendo, eu trouxe para vocês uma fonte, a qual eu utilizo, que é o Diário de Pernambuco, essa é 27 de abril de 1827, que é uma carta ao redator. O redator havia apresentado uma notícia anterior e essa notícia ocasionou uma briga. E essa é a resposta ao redator falando sobre a briga que tinha acontecido e usando um termo muito específico que era uma mandinga de valente. A partir desse conflito, um dos personagens sociais utilizou a mandinga de valente. E aí, como eu já estava falando do viés da mandinga, eu percebo também essa questão ligada ao corpo, ao fechamento do corpo, mas eu percebo o elemento da força que está sendo apropriado nessa sociedade pernambucana, o elemento da força, do poder dentro da resolução de conflitos. E era uma briga com homens, né? É colocado o gênero que eram homens que estavam brigando. Enfim, e para pensar outras camadas sociais, pensando a relação senhorial também, eu intercruzo com a apelação cível. A apelação cível de Minas Gerais, de 1852 a 1858, que é um documento jurídico, é uma rescisão de uma mercadoria, essa mercadoria sendo uma escravizada que tinha doenças crônicas e que fazia o uso, a manipulação das práticas mágico-religiosas, fazia a manipulação das mandingas. E ela é acusada de feitiçaria pelo seu senhor, pelo seu vigente senhor, que é o José Antônio da Silva. E o antigo senhor dela era o Gomes Venceslau da Cunha Alvarenga. E a questão é que, a partir de uma tentativa de uma rescisão de contrato, o apelante, que é o José Antônio da Silva, ele vai listando algumas das práticas que essa mulher, que é escravizada, fazia. A questão é que existe uma preocupação com o José, né, uma preocupação do José Antônio da Silva, da contaminação para os demais escravizados, mas não é uma contaminação pelas doenças,
que aquela escravizada portava, mas sim pela manipulação das práticas mágico-religiosas. Ele temia que os outros escravizados utilizassem. A nomenclatura que também me chama a atenção é o uso da feitiçaria, né? Entendendo que no Brasil colônia, em termos inquisitoriais, em 1774, Marquês de Pombal já não utiliza mais feitiçaria. Ele não considera mais como feitiçaria, mas como no Brasil Império, e os atravessamentos disso dentro de uma sociedade, em documentos oficiais, ainda assim está sendo manipulado, não mais no Tribunal da Inquisição, mas sim no século XIX, meados do século XIX, ainda está sendo utilizado termos como feitiçaria para falar de práticas mágico-religiosas, né? Ao se referir a práticas mágico-religiosas. Então, eu faço esse entrecruzamento entre duas sociedades escravistas, pensando Minas Gerais e Pernambuco. As minhas considerações finais, na verdade, as minhas considerações indicativas, mas não finais, são que eu pretendo realizar a partir de uma análise genderizada como essas práticas são mobilizadas, por quais atores, entendendo o gênero desses atores, se as práticas elas mudam, se as intenções e os vieses eles mudam, dependendo se, assim, combinarismos, né? Mas enfim, dependendo se uma mulher ou se um homem estão mobilizando essas práticas, estão reproduzindo essas práticas. Então, se existe uma tensão outra. Enfim, então a minha intenção é entender os tensionamentos do gênero. Aqui está a minha bibliografia, né? Entendendo como central a Calainho Buono, a Daniela Calainho Buono, entendendo que a gente está falando também de um construto colonial, então eu também estou utilizando Fanon, Césaire, mas enfim, aqui eu queria agradecer o espaço da Ampul, agradecer o fomento da pesquisa, né? Eu faço parte do Programa de Educação e Tutoria, o PET, então agradecimento ao MEC, mas enfim, a todo o apoio também que o CNPq das pesquisas. Então, é isso, muito obrigada pela atenção, ok?